Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Hoje Tem Conversa, o podcast do seu Marília Hoje Notícias, e é sempre muito bom contar com a sua audiência, e eu já quero te convidar para curtir, para compartilhar para geral, porque a gente tem um bate-papo incrível. Hoje tem conversa aqui com o presidente da Câmara Municipal de Marília, vereador Eduardo Nascimento. Mas antes disso, eu quero lembrar você, os nossos patrocinadores. Planos Prever, planos pensados em você. Esmeralda Shopping também está com a gente. A Oral Sim, implantes dentários, ventilador e casa, também está conosco a Casa Viva Melhor e, claro, também conosco o Colégio Água Viva de Marília. Agradecimentos aí a todos os nossos patrocinadores, parceiros incríveis. Eduardo, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui para bater esse papo. Hoje vai ter conversa aqui, hein? Eu que agradeço, Marcos Vinícius. Mais uma vez agradecer o convite, cumprimentar a audiência. Estou aqui à sua disposição. Bom, antes de tudo, eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, nós estamos vivendo aí um final de mandato já, né? E às vésperas de uma eleição, e eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito, uma análise do trabalho da Câmara nesses últimos tempos aí. Nós tivemos algumas matérias polêmicas, como, poderia dar o exemplo aqui, concessão do DAI, implantação de radares e algumas outras. E a gente percebeu, de certa forma, na imprensa, o descontentamento de boa parte da população com isso, ainda hoje. No entanto, me parece que a Câmara não ecoou o som das ruas. Como é que qual a tua visão em relação a isso? Como é que você passou por esse processo todo? Olha, Marcos Vinícius, desde o dia do meu primeiro mandato, né, que foi 1º de janeiro de 2021, né, eu sempre deixei bem claro, e como foi também nos mandatos anteriores, né? Nos meus mandatos anteriores, eu sempre adotei uma postura independente, não é de oposição, de independência. Vou estar de acordo com a minha consciência sempre, né? Infelizmente, você tem razão, ao longo desse mandato do prefeito Daniel, foi enviado para a Câmara, né? Algumas pautas bombas, né? Vamos dizer assim, né? Pautas que afetavam diretamente a vida da população, né? E que, infelizmente, a Câmara é a grande caixa de ressonância da sociedade, né? E, como você disse, não ecoou muito bem, né? Até porque nós somos em 13 vereadores e a base do prefeito Daniel é composta por 11 vereadores. E com postura de independência, vamos dizer assim, não estou dizendo que os outros não tenham, mas todos são da base do prefeito. Os vereadores que atuaram com postura independente foi eu, Eduardo Nascimento, e o vereador agente federal, Júnior Pfeff, né? Então, infelizmente, muitas dessas pautas poderiam ser evitadas pela Câmara, né? Por exemplo, na questão do radar, obviamente que o radar é um poder discricionário do prefeito, a instalação do radar, né? Não passa pela aprovação legislativa. Porém, no meu último mandato, que foi de 2008 a 2012, nós aprovamos uma lei, a Câmara aprovou uma lei de minha autoria, proibindo o radar no perímetro urbano. Então, existia uma legislação que era de nossa autoria, que não permitia a instalação de radares no perímetro urbano. O prefeito Daniel, quando assumiu, revogou essa lei. Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e conseguiu revogar essa lei, que deixou o caminho livre para a instalação dos radares, né? Aí o prefeito, por decisão única e exclusiva dele, como disse, é um poder discricionário do prefeito, sem consulta à Câmara, já que ele conseguiu revogar essa lei de nossa autoria que impedia, ele acabou instalando esses radares, que no nosso entendimento, e depois comprovou-se isso, né, que a instalação dos radares não aconteceu um estudo dos pontos onde seriam instalados os radares. E tem que acontecer um estudo anterior e tudo mais, né? Houve diversos problemas com essa empresa Talentec que instalou o radar em Marília. Mas a fala da administração é que o estudo foi feito, não foi então? Não, foi feito a posteriori. Depois da colocação. Depois de instalado. E aí... Como é que lógica tem isso? Não tem lógica. E aí, essa empresa Talentec, ela também instalou radares, não só em Marília, ela não ganhou o contrato só de Marília, ela ganhou de Marília, ganhou da cidade de Avaré e de uma cidade do Mato Grosso, que me falha a memória agora. E nessas duas cidades, aconteceram diversos problemas também com essa instalação dos radares. É igual Marília. Não se comprovou um estudo técnico anterior à instalação dos radares, né, para verificar quanto à natalidade, quanto à necessidade dos radares, dados estatísticos, enfim, tudo mais, né? E na cidade do Mato Grosso também aconteceu o mesmo problema. E aí,
radares que não... O radar ele tem que ser aferido, né? Esse é o termo, Aferido. né? Aconteceu de alguns radares não estarem. Tem um instituto que acho que é o Imetro, né? Acho que é o Imetro e tal. E aí o que aconteceu na cidade de Avaré? Eles abriram uma comissão parlamentar de inquérito para investigar todas essas dúvidas. E a CPI de Avaré chegou à seguinte conclusão, de que todas as multas até aquele momento deveriam ser todas canceladas, suspender o contrato, né? E houve diversas consequências. Em cima disso, houve um pedido de instauração de comissão parlamentar de inquérito em Marília também. Ou melhor, uma comissão processante, né? Dado os problemas que aconteceram nessas cidades e que também, da mesma forma, estavam acontecendo em Marília. Infelizmente, só eu e o vereador Pfeffer votamos pela abertura da comissão processante, que era o momento que a Câmara tinha, né, de colocar para a sociedade, né, se tinha problema ou não. Demonstrar transparência em todo esse processo. Até porque você vai aqui na Rio Branco é 40 km/h, em outra, na Santo Antônio é 50 km/h. Brigadeiro 50 também. 50, umas 50, outras 40. E aí também aquelas pegadinhas. Esmeralda, né? 40. Coloca-se radares próximos aos semáforos, né? Então o semáforo ele está verde. Isso é cruel, da Pedro de Toledo ali com a Paraná. Ali é cruel. Ele vai para o amarelo, quando você acelera, você tomou multa. É uma pegadinha. Então é isso que a população não concorda. E outra coisa, antes da instalação dos radares, no ano de 2022, 400 motoristas tiveram suspensas a sua CNH. Com a instalação dos radares, foi para quase 900. E outra coisa, comprovou-se também que o número de acidentes no perímetro urbano também aumentou após a instalação dos radares, né? E o mote da campanha do governo municipal para a instalação é de que radar salva vida e tudo mais. E na prática, o que a gente viu foi um aumento do número de acidentes, foi um aumento do número de usuários motoristas que tiveram as suas CNH suspensas, né? Um número excessivo de autuações, não é? Como eu disse, ruas e avenidas, o mínimo, a velocidade máxima 40, outras 50. Então, o motorista ele fica meio perdido. Isso confunde. E me parece que isso é proposital. Então, devido a esses problemas, esses transtornos à vida do marilhense, é que a população, de uma forma geral, rejeitou. Não estou dizendo que não há alguns locais que há necessidade, mas aí precisa de um estudo anterior, um estudo técnico aprofundado, para se constatar a necessidade do radar, né? E aí sim instala, mas não esse monte de radares, né? Sem nenhum critério a nosso ver, que foram instalados e que, como eu disse anteriormente, está trazendo sérios transtornos para a vida da população. O que eu penso, Eduardo, é que... E outra, sem contar, desculpa te interromper, o maior problema é o alto custo da instalação do radar. Então... paga assim, que a gente paga, né, quase R$500 mil por mês. É muita grana. Num contrato de 15 anos são 30 milhões. Radar tem a sua importância, é necessário em alguma via pública? Sim, após estudo, sim, mas não a esse custo. Nós entendemos que radar não é prioridade. Numa cidade que tem problema de falta de água, problema de infraestrutura, que é buraco no asfalto, que é asfalto vencido, a falta de remédio nos postos de saúde, falta de médico, você gastar 30 milhões com instalação de radar, não é essa a prioridade que o marilhense espera do governo municipal. Agora, recentemente teve uma aprovação lá, acho que de sua autoria, que faz com que a prefeitura divulgue... Para você ter uma ideia, a Câmara aprovou, obrigando o Poder Executivo Municipal a colocar no site, no portal da transparência, onde estão sendo aplicados os recursos oriundos dessas autuações pelo radar. Os valores, inclusive, arrecadados. Tudo. O valor arrecadado, para onde está indo o dinheiro, onde está sendo investido o dinheiro. E o prefeito vetou esse projeto. Nós aprovamos, o prefeito vetou. Voltou para a Câmara derrubou o veto. Hoje eu estou sabendo que ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. E vai conseguir, provavelmente. Vai conseguir, porque... acaba, os procuradores do município vão lá, despacha com os desembargadores, sabe como é que funciona isso? Mas isso é muito ruim, né? É ruim porque demonstra que ele não quer a transparência. Qual o problema da população saber aonde está sendo aplicado o dinheiro oriundo da arrecadação das multas, que são os usuários que pagam, os munícipes que pagam, não é os motoristas que pagam. Então é muito estranho. E qual o problema, não é? Qual o problema? É isso aí. Bom, quem não deve não teme, né? Com relação ao DAE, né? Qual análise você faz? E assim, até aproveitar, você era contrário à concessão? Sempre fui.
principalmente nos moldes que essa concessão aconteceu. Porque na minha visão e na minha opinião, e nós temos exemplos e momentos em que o DAI foi totalmente eficiente, né, em algumas gestões. Poucas, mas foram. Porque o que acontece no Departamento de Água e Esgoto? Ao longo dos anos, precarizou-se os serviços, os maquinários tudo obsoleto, né? Mas isso tudo propositadamente, né? Porque o que acontece é o seguinte, nos governos, em todas as esferas, vamos citar como exemplo as rodovias. Um governo, quando ele quer privatizar, ou o nome que queira dar, concessão ou terceirização de uma rodovia, o que ele faz? Ele deixa a rodovia se deteriorar. Você lembra que a BR-153 Marília-Ourinhos, que era um caos. Então, chega uma hora... Não mudou muito, não. Chega uma hora que o usuário, pelo amor de Deus, privatiza isso aqui, porque eu não aguento mais trocar pneu, trocar amortecedor. Aí então, o cara fala assim, eu prefiro pagar pedágio. Prefiro pagar pedágio, né? É bem isso. A ter meu carro destruído. Porque tem pessoas viajantes, propagandistas, laboratório, enfim, e você não recupera representantes, vendedores, usam a rodovia, transporte, caminhoneiros, enfim, transportadoras. Então, essa é a meta. Você precariza, deterioriza aquele serviço, para quando você for terceirizar, a população já tá amaciada para aceitar aquela concessão. Com o DAI não foi diferente. Agora, o grande problema do DAI, né, é de gestão, nós sabemos. Eu vou citar um exemplo aqui. O Beca, ele foi presidente do DAI, se não me falha a memória, em 2009. Foi um ano, né? Um ano. O Beca saiu, deixou dinheiro em caixa. Aliás, foi um modelo incrível, né, de gestão. Mas como que o Beca conseguiu, em um ano, deixar o DAI no azul e o restante dos anos outros não conseguem? Por quê? Existe essa tentativa constante dos últimos prefeitos. O Bugarelli tentou, eu tenho que ser justo. O Vinícius tentou e o Daniel tentou. Conseguiu. Infelizmente, acabou aprovando a Câmara, deixando o caminho livre. O que é pior, com um compromisso registrado e tudo cartório, que não faria, né? Registrado em cartório que não faria. Então, o DAI, o que acontece? Você tem que profissionalizar a gestão e não aceitar nenhum tipo de ingerência política. Hoje o DAI está com uma, perdão, como é o nome? Inadimplência, algo em torno de mais de 30%, inconcebível. Né? Porque você pega ali, o DAI tem o custo fixo dele, o custo operacional. Né? Se você dividir esse custo por 100 mil habitantes, é um valor. Se você dividir por 70, é outro, é maior o valor. Então, no que você... E esses 30% se atribui isso a questões políticas? Eu acredito que muito ingerência política, muitas vezes cortam a água de um munícipe, ele vai lá, conversa com o vereador. Mas será que grandes consumidores? Tem de todo, para todos os gostos. Tem grande, tem pequeno. É a questão dos gatos, né? As fraudes que acontecem, tem que eliminar todas. Tem gente aí que tem piscina em casa e paga o mínimo. Então, essas coisas... Então, tem que profissionalizar o departamento, profissionalizar a gestão. O DAI, o maior insumo do DAI hoje é energia. Então, você tem que buscar uma forma... O DAI gasta hoje em torno de quase mais de 3 milhões por mês com energia, que é o seu principal insumo. A nossa ideia sempre foi de transformar o DAI hoje é o Departamento de Água e Esgoto. Transformar o DAI no Departamento de Água, Esgoto e Energia. Hoje tem energias alternativas, né? Você... Energia fotovoltaica, né? E tem financiamentos no banco. O DAI tem lastro para isso, para fazer esses financiamentos, né? Também tem dinheiro a fundo perdido, você pode buscar emenda parlamentar. Existem N formas de você conseguir implantar um projeto desse e gerar economia de energia. Também energia produzida a partir do lixo. Trazer, não estou dizendo que a Secretaria de Meio Ambiente vai ser dentro do DAI, mas trazer a Secretaria de Meio Ambiente, que tem expertise para isso, tem engenheiros para isso, técnicos capacitados para isso, para buscar energia através da queima do lixo, né? Montar uma usina de compostagem, reciclagem e depois para produção de energia também. Então tem que buscar formas de gerar, se você conseguir uma economia de 4 milhões por mês de energia no DAI, quanto você consegue no ano economizar? Quase 50 milhões. Né? Então, o que acontece é que faltou essas iniciativas, faltou boa vontade, faltou interesse, porque o único interesse, desde que o prefeito Daniel sentou na cadeira, foi de vender, de entregar o patrimônio público para a iniciativa privada. Aí é muito fácil, né? É muito cômodo. Vereador, agora você deixa, fecha esse ciclo como presidente da Câmara e você já é apresentado aí como pré-candidato a prefeito de Marília. Eu
Eu considero meu ciclo no Poder Legislativo, já fui vereador por 4 mandatos, 3 vezes presidente da Câmara, né? Eu considero meu ciclo encerrado, né? E coloquei o meu nome à disposição do meu partido, que eu estou filiado, que é o Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas. Coloquei o meu nome à disposição do partido como pré-candidato a prefeito. E se assim o partido entender, os companheiros do partido entender e colocar o nosso nome, eu aceito o desafio. Até porque me considero preparado para tal, né? Como eu disse, são 4 mandatos de vereador, 3 mandatos de presidente. Fui secretário de governo na pasta de esporte, fui líder de governo. Então, eu nunca fui prefeito, né? Então, existem vários pré-candidatos. Já foram prefeitos, outro faz parte do atual governo, né? Mas eu quero levar a minha experiência, porque não adianta. Iniciativa privada é diferente do poder público, né? Até porque você vê o Daniel, a gente acreditou que era o novo, né? O Daniel era o novo, empresário, eu também acreditei. O gestor, e olha o caos que a cidade se encontra hoje. O primeiro mandato fez um mandato até razoável, onde eu ocupei a pasta de esporte. Não assumo, não tem problema nenhum, né? Acredito que fiz um grande trabalho, até porque o povo me colocou novamente na Câmara. Entre o terceiro e o quarto mais votado, fui eu, numa campanha simples, humilde, apenas com o reconhecimento das pessoas do meu trabalho na Secretaria de Esportes. Então, eu quero levar essa missão. Eu conheço a máquina pública, eu conheço como funciona, eu sei quem é quem dentro da máquina pública, eu sei quem pode resolver os problemas de cada pasta, porque eu conheço a maioria dos servidores. E não há necessidade de você buscar técnicos fora, não. Nós temos dentro do quadro efetivo da prefeitura técnicos profissionais ocupando cargos efetivos totalmente capacitado e preparado para buscar as soluções para os graves problemas que a cidade enfrenta, né? O problema é que não são valorizados, né? Traz-se muita gente de fora com critério político. Eu sempre digo, um secretário de uma pasta, ele pode ser político, mas obrigatoriamente ele tem que ser técnico e conhecer daquela pasta, né? Eu, quando ocupei a pasta de esportes, muita gente falou, o Eduardo, mas eu já tinha sido dirigente da área de esporte quando eu ocupei a direção do Sindicato dos Comerciários. Então eu já tinha uma experiência no esporte, não é? E aí a gente levou essa experiência nossa para a secretaria e, modéstia à parte, né? Durante a gestão no governo passado, eu fiquei 3 anos na secretaria, nós saímos bem avaliados, como a secretaria que apresentou o maior resultado, né? Mesmo com todas as dificuldades, né? Eu fui indicado secretário na cota do PTB, do professor Mário Coraini, né? Na época. Sim. Eu fui a convite do professor Mário Coraini. O PTB tinha 2 pastas no governo, que era de esporte e direitos humanos, e o professor Mário Coraini me convidou para ocupar essa pasta dentro do espaço do PTB. Eu assumi esse compromisso, mas com todas as dificuldades, né? Nós, desde o início que ocupamos a pasta, nós sofremos boicote por parte do governo. Né? Então, para você ter uma ideia, nós não participávamos de nenhuma reunião de secretariado, muitas vezes não éramos convidados, mas eu tinha assumido um compromisso com os esportistas, né, com os atletas, com a família dos atletas, com os servidores efetivos que eu convidei para fazer parte do quadro efetivo da secretaria, e eu consegui levar, mesmo com todas as dificuldades. Nós tínhamos o projeto social esportivo no Clube dos Bancários, que já existia, mas nós ampliamos esse projeto, né? Eram em torno de 17 modalidades, a gente ampliou para 27 modalidades, né? Deixamos preparado um novo núcleo, que é aqui no Neuza Galete, e estavam preparando um novo núcleo também desse projeto social esportivo no Santo Antonieta. Depois a gente não teve tempo, veio a pandemia também, e isso atrapalhou e muito. Mas nós fizemos um grande trabalho reconhecido pela população, como disse, tanto é que eu fui eleito vereador, e a maioria desses votos foi da comunidade esportiva. Eduardo, vamos aproveitar e pegar alguns pontos aí que a gente entende, a gente até mencionou aqui, que são críticos, para saber qual seria a sua posição, então, sendo prefeito, né? Questão do radar. Olha, isso tem que ser reavaliado urgentemente. Não pode ficar do jeito que está, né? E existe formas legais, né? Porque eu acho gastar R$500 mil por mês com radar. Não estou dizendo que não há pontos, vias, ruas que não há necessidade. Mas estou dizendo o alto custo é muito dinheiro. Nós precisamos, com certeza absoluta, reavaliar e, se preciso for, tirar fora. Isso é possível? Tudo é possível. Em Avaré foi suspenso o contrato.
que foi suspensa? Porque foi Porque encontrado... isso depende do prefeito mesmo. Não, né? é poder discricionário do prefeito, único e exclusivo do prefeito. O prefeito que pode instalar ou desinstalar. Implantar ou não implantar mais, retirar, a sua retirada. Se houvesse um clamor da população, você, prefeito, você retiraria? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. O custo é muito alto, são 30 milhões. Não é prioridade. Né? Não estou dizendo que não há pontos e não há ruas em que há necessidade da instalação do radar. Mas não pode ser esse número excessivo que foram instalados. E, a bem da verdade, eu tenho que ser justo, isso começa no governo do prefeito Vinícius Camarim, em 2015. Que eles também fizeram um processo licitatório, né? E na época eles queriam instalar 122 radares. Eu vejo hoje ele criticando o atual prefeito, mas esse processo começa em 2015. É 2015, exatamente, 2015. Bom, e a questão do Departamento de Água e Esgoto de Marília? É como eu te disse, nós vamos agora esse aí é um caso mais complexo, né? Porque o prefeito Daniel está acelerando todo o processo, né? Nesse curto prazo, até um dos motivos que eu fui contra é porque faltam poucos dias para acabar o governo. E ele vai implantar uma terceirização, uma concessão. E não vai viver ela, né? E não vai viver ela. Vai ficar o problema para o próximo prefeito. Né? E ou bem ou mal, mas o DAI vinha. Obviamente tinham problemas pontuais, mas que dá para você corrigir colocando uma gestão profissional à frente do departamento. Nós temos casos de cidades aí onde o departamento é uma autarquia municipal e empresta dinheiro para a prefeitura. São José do Rio Preto é um desses casos. Né? E nós sabemos também que o que acontece? A outorga são, se não me falha a memória, 80 pagamentos de 2 milhões por mês. Esses 2 milhões, quem que vai pagar? A população. O investidor não vai pagar nada. Me desculpa a minha sinceridade. Né? Eles vão fazer a outorga, depois dizem que vão fazer um investimento. Esse investimento vai ser com os próprios recursos oriundos da arrecadação do próprio departamento. Porque é permitido, inclusive, na licitação lá, é permitido até um reajuste já, né? Para você ter uma ideia, no que conclui a obra do esgoto, de 75% do valor referência à conta da água, já vai para 100%, já aumenta 25% automaticamente. Não é? E outra, uma autarquia municipal, uma autarquia pública, ela paga só um imposto, que é o PIS/PASEP. Uma empresa privada, se não me falha a memória, passa de 20%. E quem vai pagar esses custos? O contribuinte, a população. Então, o custo de uma empresa privada é infinitamente superior ao custo de uma empresa pública. Uma empresa pública, qual que é o lucro de uma empresa pública? Prestar um excelente serviço para a população. Esse é o lucro de uma empresa pública. Ao passo que uma empresa privada, como é que funciona? Como é que é? É o lucro. Visa simplesmente o lucro. E tem a questão dos servidores do DAI que foram concursados. A prefeitura já está com um problema. O limite prudencial da folha com gasto do servidor já está quase no seu limite. Aí vai ter que incorporar grande parte desses servidores do DAI. Vai inchar mais ainda a folha da prefeitura, esses servidores sendo absorvidos, porque hoje o DAI paga essa conta. Tira esses 350 servidores do DAI e joga para a prefeitura. Quer dizer, vai ter uma despesa a mais já na prefeitura com mais 350 servidores. Para o próximo prefeito. Tudo para o próximo prefeito. Não é? Aí criou uma agência, né? Uma agência que vai regular preço e tudo mais, mas essa agência é bancada pela própria concessionária. Igual nós temos hoje a Anatel, né, que difícil, é a agência que fiscaliza as operadoras de telefonia. O DAI também vai ter essa agência. Mas essa agência, quem vai bancar essa agência é a própria concessionária, que no nosso entendimento isso é ilegal. Né? Você não pode botar raposa para tomar conta do galinheiro. Né? Então existem diversas ilegalidades em todo esse processo também. Isso nos preocupa. Né? E nós temos vários exemplos em outros países. O pessoal está fazendo um caminho de volta. Países onde privatizou-se a água estão estatizando tudo de novo. Estatizando tudo outra vez. Voltando ao que era anteriormente. Então, há muitas dúvidas. Ninguém apresenta um exemplo claro de eficiência que melhorou para a vida da população. Você viu agora que houve a concessão do aeroporto, né? Sim. Você viu o problema que está dando? Está demais, né? Demais. Então, vai começar, não vai, volta, muda para julho, muda para novembro de novo. Trazendo sérios problemas e transtornos para os usuários. Né, e o pior é o que está acontecendo com o Aeroclube lá ainda também, né? O problema do Aeroclube, que é histórico da cidade, tirando o Aeroclube. Você vê, o transporte urbano é uma concessão pública. Como é que está? Está bem? A população está gostando? Está contente essa concessão? E esse era o próximo tópico que eu ia te perguntar. Transporte público, o que você pensa como prefeito? Olha, primeiro que tem que haver fiscalização, o que não acontece hoje em dia. Né? Então, a empresa
O prefeito autorizou um aumento 10% acima da inflação esse ano. Uma maluquice, porque ninguém teve 28% ou 10% de aumento salarial acima da inflação, nenhuma categoria, nenhuma, né? E quem usa o transporte coletivo urbano é o comerciário, é o industriário, né? A população de menor poder aquisitivo, né? Então, primeiro, há que se haver, tem que acontecer uma fiscalização, mas uma fiscalização séria, né? Para que a empresa preste um serviço de qualidade para o contribuinte. Agora, a gente também não pode tapar o sol com a peneira. Muitas cidades estão adotando o sistema de subsídio. A gente tem que estudar isso, né? Para que você não acarrete ainda mais custos para o trabalhador, né? Então a gente tem que buscar esses exemplos em outras cidades onde funciona o subsídio. Bauru já adotou, para não onerar ainda mais o trabalhador, o sistema prefeitura, o poder público subsidia uma parte. Não estou dizendo que vamos implantar, mas nós temos que estudar essa possibilidade, tá? Mas o principal, fiscalizar as empresas que prestam serviço de qualidade. Outra coisa, quando aprovou essa nova lei do transporte coletivo urbano, então fizeram 2 lotes. Sim. São 2 empresas. Eu acho isso totalmente prejudicial. Vou dizer por quê. Se é uma empresa só, então você vai comprar diesel para 100 ônibus é um preço, para 200 ônibus é outro. Então, se a empresa é maior, ela consegue reduzir custos, né? A Circular era uma empresa só e hoje nós sabemos e temos consciência que a Circular prestava tinha problemas pontuais. Tinha, mas a gente tem saudade, né? A gente tem saudade da Circular. Então, a Circular sozinha prestava um serviço de melhor qualidade do que essas 2 empresas prestam hoje. Hoje a população reclama, demora... Porque o argumento foi de que isso geraria uma concorrência entre elas. Não existe. Até porque são distintos, lotes distintos. Né? Elas não fazem o mesmo percurso, não é o mesmo itinerário. Você quer ir para lá, é comigo. Você quer ir para cá, é com ele. Não existe essa concorrência, não existe. Então, na minha humilde opinião, né, também temos que estudar, pegar técnicos e estudar. Já ficou comprovado que dividir em 2 lotes não beneficiou em nada a população e ao invés de reduzir custos, aumentou custos ainda. Lembrando que hoje, você vê, as empresas não têm mais cobradores de ônibus, que o ex-prefeito Vinícius autorizou. Quantos empregos também não foram perdidos? Né? E que benefício trouxe isso à população com redução de custo? Nenhum. Não trouxe redução. Reduziram-se impostos e ISS/QN das empresas, eliminaram a exigência do cobrador, mas para o contribuinte, para o usuário, não melhorou em nada, muito pelo contrário, só tem piorado. Melhorou para as empresas, né? Que com a eliminação dos cobradores, né? Com a redução de impostos, melhorou para as empresas, mas para o usuário do transporte coletivo urbano, infelizmente não tem melhorado. E como disse, tem que fiscalizar. O problema todo está nisso. Ninguém fiscaliza. O órgão oficial para fiscalizar é a Endurb, né? A prefeitura não cobra a Endurb não cobra as empresas, e as empresas fazem o que querem, e o usuário tem problemas com horário, com demanda. Você tem que fazer as avenidas mais largas que puderem, você tem que fazer corredores de ônibus, né? Aonde puder você colocar ônibus de menor porte, por exemplo, tem regiões onde não tem uma grande demanda de usuários. Você coloca micro-ônibus. Isso reduz custos para a empresa. Tem uma que faz Dirceu lá, acho que coloca um micro-ônibus, né? Mas só para Dirceu. Mas você pode colocar isso também na cidade, na área urbana da cidade, né? Eu quero aproveitar e perguntar o seguinte aqui também, Eduardo, falar um pouco aqui sobre essa questão de transparência. O que você pensa como prefeito na gestão, uma gestão transparente? Você tem algum projeto, já pensou sobre isso? Para que realmente... Essa é uma grande dificuldade que nós temos, embora todo mundo prega essa coisa, o portal da transparência, mas nós temos um exemplo claro aqui, por exemplo, na cidade hoje, que a gente mencionou no início, que é apresentar os números, por exemplo, da arrecadação e da destinação da verba do radar. Como é que você vai lidar com essa questão da transparência? Só para finalizar essa questão das empresas. Lembrando que o ex-prefeito Vinícius tem cobrado as empresas, mas foi ele que tirou a Circular e colocou essas 2 empresas. Então, se hoje o transporte coletivo urbano é de má qualidade, ele é o culpado. Porque foi ele que, numa canetada, tirou a Circular e colocou essas 2 empresas, concedendo a elas um contrato emergencial. Elas estão aí até hoje. Então, as empresas não são cobradas, não existe fiscalização, fazem o que querem, elas definem itinerário, tempo, e a população está à mercê de tudo isso. Então, para finalizar e para concluir, só tem um único culpado das empresas estarem instaladas e prestando mau serviço na cidade.
Até nós falamos agora há pouco da saudade que a gente tem da circular. Existiam problemas pontuais, mas não do jeito que está acontecendo atualmente com as duas empresas. Agora, com relação à transparência. Eu apresentei diversos projetos nessa área enquanto vereador. Um é esse sobre a destinação dos recursos arrecadados oriundos da aplicação de multas, né? Para que o prefeito, o governo municipal, colocasse no portal da transparência quanto arrecadou e para onde foi esse dinheiro, onde foi investido esse dinheiro, né? Eu apresentei um projeto também de que todos os processos licitatórios tinham que ser gravados em áudio e vídeo. Entendeu? Em alguns municípios isso já acontece. Sim. Infelizmente o prefeito também vetou. É um projeto que a gente pretende implantar, porque quanto mais transparência, melhor para as empresas que estão concorrendo naquele processo licitatório. Fica um registro, melhor para a população. Você filma tudo hoje, né? Melhor para o servidor, para os pregoeiros, que tem a garantia da lisura e que aquilo está gravado, né, em áudio e vídeo. Esse era um projeto que nós apresentamos. O primeiro projeto de transparência, portal de transparência criado em Marília, foi nós, no meu mandato de presidente da Câmara, em 2007 e 2008. Inclusive, foi nós que criamos o Diário Oficial Legislativo pela internet. Porque antigamente, eu não sei se você se recorda, os atos oficiais da Prefeitura, da Câmara, da Endurbe, do DAE, da Prefeitura, autarquias e Câmara, eles eram publicados nos jornais impressos e pagos por centimetragem. Não sei se você se recorda. Lembro, claro. A Prefeitura gastava algo em torno de 6 a 8 milhões por ano, a Câmara gastava 1 milhão por ano, o DAE eu não me recordo os valores, a Endurbe. Aí nós criamos o Diário Oficial pela internet, gerou uma economia de quase 1 milhão por ano para a Câmara, o que obrigou a Prefeitura também a fazer o mesmo. Eu não sei se você se recorda, a Câmara, ela publicava a pauta inteirinha de vereadores no jornal de domingo. Então você abriu o jornal, tinha lá umas 30, 40, 50 páginas de toda a pauta da Câmara, publicada como ato oficial, e nem era, né? Porque aquilo dava centimetragem e dava um bom dinheiro para a imprensa na época, né? E aí nós criamos o Diário Oficial pela internet, gerou essa economia. Se a gente for calcular, isso é de 2009, quanto que o município já não economizou até hoje? Então a prefeitura em torno, o ano que menos gastava era 6 milhões, a Câmara era 1 milhão, o DAE mais tanto, uma infinidade. E na época eu fui muito perseguido pela imprensa, porque eles perderam um filão, né? Um filé mignon, né? Então o que acontecia? Os veículos de comunicação, eles se acertavam, então um pegava a prefeitura esse ano, outro pegava a Câmara, outro pegava o DAE, outro pegava a Endurbe. Então eles iam alternando ali e entre eles ali havia esses acertos, né? E eu me lembro até, e eu fui muito perseguido pela imprensa, ficaram furiosos, né? E eu me lembro que na época, até o dono de um veículo de comunicação, ele havia comprado um equipamento muito caro desse de rodar jornal, acho que é máquina rotativa que chama, não sei, né? Porque ele havia ganho um contrato da prefeitura. Quer mais água? E ele falava claramente isso, olha, o Eduardo Nascimento quebrou a minha empresa. Mas não é, o meu objetivo não era quebrar ninguém. Meu único objetivo, eu achava aquilo, eu achava esdrúxulo aquilo, né? Nós temos a internet já estava bem divulgada, bem amplamente divulgada à época, muita gente já com acesso de forma gratuita, não era uma tendência mesmo, ia acontecer mais cedo ou mais tarde também. Era inconcebível o município continuar gastando aquele absurdo de dinheiro público com essas publicações de atos oficiais. Vamos falar sobre saúde também, nosso internauta aí quer saber com relação à área da saúde, que nós tivemos aí alguns percalços, principalmente aí na Zona Sul, né, na UPA Zona Sul. É o PA Sul, né? O PA Sul vai, não vai? É UPA Norte. UPA Norte, PA Sul. E vai deixar, o Unimar ia largar, não ia, reclamava um dinheiro que faltava. Como é que você vai lidar com essa questão da área da saúde para que o atendimento seja adequado? Antes da terceirização ou concessão do PA, o número de médicos e enfermeiros era o dobro do número atual. Então, existia um PA que era tocado pelo município com profissionais enfermeiros, técnicos, médicos, concursados da prefeitura e alguns do programa Saúde da Família, da Gota de Leite, se não me falha a memória. Então pediatra tinha 4. Aí eles fizeram um contrato, um chamamento público, reduziu para 2. Então hoje, uma equipe menor tem que atender a demanda que uma equipe maior fazia à época.
não é? Agora, o grande problema, o que acontece? Muitas UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, que tinham pediatra, ginecologista, tinha alguns especialistas, né, nessas unidades, foram transformadas em USF, perdão, que é a Unidade de Saúde da Família. Né? E são propostas diferentes. O programa Saúde da Família é a medicina preventiva, é aquele que vai de casa a casa, né, consulta, fere a pressão e tudo mais, é a medicina preventiva. As UBSs não, as UBSs, pequenos procedimentos, por exemplo, um corte, uma sutura, um paciente com dengue. Então, esse atendimento primário, né, vamos dizer assim, as UBSs davam. Com a redução dessas UBSs, o que aconteceu? Foram tudo para o PA e para o UPA. Aí, que aí é o atendimento, é a média complexidade. Né? E também, o que acontece também? No período da Covid, a UPA e o PA foram utilizados como hospitais mesmo para internação. E não é. A proposta não é essa. Internação já é alta complexidade, aí já é o HC, Santa Casa, HBU. Então, está todo errado. Né? Então, o que tem que... Porque 70% dos atendimentos da saúde é no atendimento primário, é na base. Correto? Então, se você não tem profissionais suficientes para dar esse atendimento, está explodindo no PA e na UPA, que já é a média complexidade. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, até uma experiência que eu fiz questão de passar, até para eu pessoalmente atestar o que estava acontecendo. Perdido com isso, né? Ele não sabe o que procurar, né? Na verdade... Hora atende, hora não atende. Eu procurei, minha filha, ela estava com um brinco e inflamou a orelha. Falei, uma oportunidade para mim saber o que está acontecendo e como está o atendimento da nossa saúde. Eu fui na UBS da Nova Marília com a minha filha, era umas 4 horas da tarde. Isso já faz um tempinho, foi no comecinho do ano passado. E aí eu cheguei lá com a minha filha, a moça me atendeu na recepção, eu expliquei o problema, ela falou, olha, infelizmente não tem médico agora. Eu falei, mas não pode ser um enfermeiro? Porque esse tipo de procedimento, um enfermeiro também não tem enfermeiro. Eu falei, e o que eu devo fazer? Ela falou, o senhor tem que ir no PA. Agora, melhorou um pouquinho essa situação, mas ainda não está a contento. O que tem que fazer é contratar novos médicos, é chover no molhado. Não tem como reinventar a roda. Contratar novos médicos, não é? Contratar especialistas, pediatras, ginecologistas no atendimento primário, para não acontecer o que está acontecendo, explodir o atendimento no PA e na UPA, que é o que está acontecendo. Então, a falha está no atendimento primário. Então, eliminou-se essas UBSs, correto? Então, se não tem um atendimento primário, o munícipe, quando está com algum problema de saúde, ele já vai direto no PA ou na UPA. E alguns procedimentos poderiam estar sendo feitos nos postos de saúde, como sempre foi. Eu tenho uma preocupação muito grande na cidade com relação aos suicídios que nós estamos tendo. Marília tem um índice alarmante. E a questão dos médicos psiquiatras, não sei se a produção pode me ajudar, e nós não temos, né? Não. Não tem. Nós temos uma dificuldade, pelo menos nesse atendimento primário. Então, eu acho que a gente precisava pensar sobre isso, viu? Sim. Outro dia, eu também vivi uma experiência pessoal. Né? Uma pessoa me procurou, um familiar teve um surto lá e foi pro HC e lá não tinha psiquiatra para atender. No HC? Não tinha médico psiquiatra. No HC não tem cirurgião pediátrico. Já é o terceiro caso que eu tenho conhecimento de pessoas que eu conheço que os filhos tiveram um problema de crise de apendicite, um foi para Bauru, outro foi para Prudente e essa semana um outro foi para Bauru de novo. Porque aqui não tem. Uma cidade com 2 faculdades de medicina, nós precisamos saber o que está acontecendo. Tem que haver um entendimento entre as instituições de saúde para que a gente resolva esse grave problema. Eu tive apendicite quando eu tinha 13 anos de idade, é uma dor insuportável. Então você calcula e você colocar uma criança com crise de apendicite num carro, numa ambulância e rodar 100, 200 quilômetros. Imagina o sofrimento. Se você quer entender o que é um caboclo envergar, ele ter apendicite. É ter apendicite. E como eu tive apendicite, quando me falam, isso me dói na alma. Isso é uma vergonha para os gestores da saúde e para a classe política de Marília. Uma cidade com 2 faculdades de medicina não ter um cirurgião pediátrico. As crianças, os adolescentes, no caso de terem que passar por uma cirurgia, estão indo para Bauru e para Presidente Prudente. A gente está caminhando para o final aqui, mas eu tenho um outro tema que eu quero falar com você, que é a questão das ruas da cidade, buracos. E como é que resolve isso? Tem que melhorar o salário, porque muitas vezes não acha profissionais para essas funções, porque o salário é muito baixo. Mas tem uma coisa também, né? A qualidade do serviço.
no nosso site, no Marília Hoje, com frequência nós temos reclamações de munícipes que mostram foto, o buraco está lá, a gente apresenta, às vezes manda a demanda lá para a prefeitura, até consegue lá a solução para o problema, mas paliativo, 2, 3 dias depois, afundou o mesmo buraco. Quer dizer, o que acontece? Como é que dá para resolver isso? Para que tenha determinado problema ali, vamos resolver para valer, porque o cara aí, esses dias asfaltaram a casa da minha mãe, o caminhão foi lá e colocou a terra, asfaltou, e dali a pouco veio um outro caminhão da prefeitura e ficou em cima do buraco. O que aconteceu? Abriu novamente. Abriu, ele saiu, estava já abaulado lá o negócio. E essa logística, como é que... Olha, o que pode ser feito nesse sentido? Eu vou voltar na questão da gestão e do comprometimento e do gerenciamento e planejamento. O que no governo Daniel, infelizmente, não acontece. Vou citar para o seu Rubens de Abreu e Zig, que é aquele bairro da Zona Sul, né? Não foi na gestão do prefeito Daniel, foi na gestão, se não me falha a memória, do Bugarelli, né? Então, a obrigação por parte do empreendedor, né, do loteador, que ele entregue o bairro com asfalto, né? Então, asfaltou-se o Rubens de Abreu e Zig, e depois a loteadora, a empreendedora, tem que entregar esse asfalto para a prefeitura. Então vai lá, os fiscais, os técnicos, engenheiros da prefeitura vão analisar se aquele asfalto está dentro das técnicas, os padrões técnicos e tudo mais. Eu não sou engenheiro da área, mas se centímetro e tudo mais. Se está tudo certo. Se está tudo certo. A prefeitura, a partir do momento que ela recebe esse asfalto, a responsabilidade é dela, mesmo tendo a garantia da empresa. Mas a prefeitura recebeu, tirou toda a responsabilidade do loteador. O asfalto do Rubens de Abreu e Zig esfarelou-se. Depois entrou-se numa contenda a prefeitura e a empresa que fez o loteamento. Aí a prefeitura dizia que era a empresa dizia que era a prefeitura, no fim foi parar no judiciário, e o judiciário definiu que a prefeitura era responsável pelo asfalto, até porque se o loteador entregou e a prefeitura recebeu, e que estava tudo ok, a parte dele, ele se eximiu de culpa, sobrou no poder público. Então, muitas vezes, infelizmente, é difícil falar, é triste falar isso, né? Mas às vezes os profissionais que receberam esse asfalto, nós precisamos saber se não receberam e se as relações não foram republicanas. E acontece isso muito no DAI. Quando você vai fazer um loteamento, você é obrigado a pedir as diretrizes, né, de água, né? Quando você vai... Então, são 300 casas. O DAI vai lá e diz, são 300 casas, aqui você tem que fazer um poço que dê uma vazão de 50 mililitros hora. Eu não sei o que acontece, mas ao mesmo tempo eu sei. Essa empresa acaba fazendo um de 10 mil litros hora, a diferença a gente sabe para o bolso de quem vai, e o problema que aconteceu agora com Marília. Então, tantos empreendimentos que tiveram, tantos loteamentos que tiveram, não tiveram ali obedecido essas diretrizes do Departamento de Água e Esgoto, né? E tira da rede já existente. Então já está faltando água. Você faz um loteamento que precisa de 50 mililitros hora, o cara faz um poço de 10 e o resto ele complementa da rede já existente, a conta não fecha. Então, quantos loteamentos dos últimos 10 anos nós não tivemos em Marília e não houve uma ampliação da produção de água e houve aumento do consumo por mais residência, por mais moradores? Então esse é o grande problema. Profissionalizar, transparência, né? Honestidade nas relações, é o que tem que ter. E para finalizar, e o relacionamento com a população, né? Esse contato entre prefeitura, administração pública e povo e população, como é que vai ser no seu governo? Olha, a gente tem que ser uma relação, um governo participativo, mas não como eu estou vendo aí de candidato aí na internet. A maioria das pessoas do Marilhense está trabalhando, ele vai lá ter tempo de internet, de verificar um aplicativo. Isso aí é para inglês ver, isso é conversa para boi dormir, isso não existe. O que tem que fazer é que o prefeito tem que ir para a rua, em loco, com a sua equipe. Marília teve uma época que nós tivemos aqueles governos itinerantes, que funcionava bem, né? Então você pega uma semana, você leva todo o governo para aquela região da cidade e resolve todos os problemas de vazamento, de buraco, né? de falta d'água, enfim. E os governos itinerantes funcionaram bem naquele período. Não sei se você se recorda disso. Lembro. E, aliás, eu acho que os resultados são fantásticos. São fantásticos. Tem que ser um governo participativo, mas dessa forma. E um prefeito que encoste um bico no balcão, que vá trabalhar, que acorde cedo, vai lá na garagem, ver a saída dos coletores de lixo, ver como é que está a limpeza pública da cidade, verificar a manutenção da cidade,
né? Conversar com os servidores, conversar com a população. Esse é o tipo de relacionamento que nós vamos ter. Porque muitas vezes as pessoas chegam em mim, Marcos Luiz, que têm interesse de entrar para a política. O que eu devo fazer para entrar na política? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: você gosta de gente? Se você gosta de gente, entre para a política. Se você não gosta de gente, que é o caso dos 2 últimos prefeitos, infelizmente. Eles se fecham no gabinete, no ar-condicionado, no carpete, fica numa redoma, ouvindo só os puxa-saco e a cidade largada. Então, os últimos governos, infelizmente, os governos foram omissos e não tiveram esse contato direto com a população e com o povo. Se você perguntar hoje o Daniel aí, você conhece o bairro tal, eu tenho certeza que ele não sabe nem que bairro que é. Ele nunca foi, nunca pisou lá. Agora a gente não tem que pisar no barro, um prefeito, um gestor. Eu vejo diversos modelos de... Eu estive em Bauru para falar com a prefeita Suelen, né? Rosim. Suelen Rosim, né? E eu tinha marcado uma reunião com ela às 11 horas. Aí nós chegamos lá às 11 horas, o chefe de gabinete veio e falou: senhor Eduardo, a prefeita vai atrasar um pouquinho, porque deu uma chuva, uma tempestade, e teve um probleminha num bairro, ali no bairro Meridota, e ela está lá em loco, verificando o que está acontecendo. Eu falei: não tem problema, eu aguardo. Aí ela chegou, uma meia hora depois, toda esbaforida, a gente viu que ela estava... Ela falou: vereador, me desculpe, houve um problema, uma chuva, alagou e tal. Eu falei: a senhora estava lá, prefeita? Ela falou: eu fui, porque se eu ficar aqui no gabinete ouvindo o que estão me passando, vai demorar para tomar as decisões. Então eu já vou em loco, já verifico o problema, é problema com a Secretaria de Obras, eu já ligo para o secretário, já trago o secretário com a equipe dele, já resolve, é um problema de limpeza pública, eu já ligo para o secretário da área, ele vem aqui. Esse é o modelo atual. Tem que gostar de zeladoria, né? Zeladoria. Porque e Marília sempre foi elogiada, porque a cidade é bonita, limpa, a cidade está feia, mato alto, né? Na época, eu não lembro agora qual governo, criou-se uma equipe só para limpar as escolas, limpar os parques, as praças. Tem que ter uma equipe específica para cuidar disso e uma equipe que faça um cronograma. Eu lembro que na época do seu Valdomiro Paes, ele era uma pessoa muito simples, mas a cidade tinha uma ótima manutenção, sim. Porque ele tinha um controle. Então ele limpava uma praça hoje, ele já tinha um controle de um mês depois que ele teria que voltar para limpar novamente aquela praça. Então pecou muito essa administração. Nós tínhamos um presidente da Codemar que ele andava com a cadernetinha no bolso. Ele estava na rua, ele viu um buraco, ele já anotava e ele mesmo já mandava tapar. Hoje, uma burocracia, liga na ouvidoria, liga para vereador, liga e ninguém resolve absolutamente nada. O que precisa também são agentes públicos, secretários, uma equipe comprometida com a gestão e com a cidade, que é o que falta hoje em dia. Você pega essa equipe do Daniel, se você fizer uma pesquisa na rua, perguntar o nome do secretário do Daniel, ninguém acerta um. Nem esse que é pré-candidato a prefeito, o pessoal não conhece. Então fica difícil. Precisa reaproximar o poder público da população. Colocar junto para ouvir as demandas, né, para ouvir os reclamos, né, colocar o pé no barro, literalmente. Eduardo, muito obrigado por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, Marcos Luiz. Espero ter respondido aí a contento as indagações, os questionamentos e as perguntas que você me fez aí. Eu espero ter respondido a contento todas elas. Legal, é isso aí. E sempre à disposição. Bacana. E a gente agradece a você que nos acompanhou, lembrando os nossos patrocinadores, e já compartilha aí, né? A gente está batendo um papo aqui hoje com o Eduardo Nascimento, presidente da Câmara, pré-candidato a prefeito, expondo aqui suas ideias, seu pensamento, seu ponto de vista da cidade. E você que está nos acompanhando aí, já curte e compartilha aí para geral, para que mais e mais pessoas fiquem por dentro dessa informação. O nosso podcast está de volta na quarta que vem, sempre com o oferecimento do Colégio Água Viva, Colégio Água Viva com a gente, Esmeralda Shopping, Planos Prever, planos pensados em você, Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, Ventilador e Casa e também conosco a Casa Viva Melhor. Esmeralda Shopping, falei também, Esmeralda Shopping. A gente fecha aqui mais uma edição do nosso podcast, abrindo, aliás, esse programa aqui, abrindo a segunda temporada. Agora eu estou em modo solo, né, nessa segunda temporada. Letícia está ausente nessa temporada e a gente segue firme e forte aqui. Ótima noite e até a próxima.